Olá, turminha! Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o degradê. Quando eu saio do claro para o escuro, no mesmo desenho, ou também trabalhando com tons diferentes já de lápis, ok? Então, eu vou fazer esse exercício de degradê usando aqui, ainda da caixinha de 12 cores, o amarelo, o verde claro, o verde escuro e o azul escuro. Vou começar então com o amarelo. Eu fiz os quadradinhos do mesmo jeito que nós fizemos lá. E aí, eu vou começar aqui com um lápis bem leve, bem apontado. Eu vou começar com uma leve camada do amarelo. Isso. Uma camadinha uniforme do amarelo. Aí, agora eu vou fazer uma camada de verde. Bem leve. E aí, eu vou escurecendo um pouquinho. O degradê, é importante a gente conseguir misturar as cores sem ter degraus. Você não consegue, porque não fica parecendo que tá listrado. Aqui eu vim com a mão bem leve. E aqui eu já vou fechando um pouquinho mais, passando uma camada um pouquinho mais densa. Aqui eu já tô conseguindo, tá vendo? Um tom mais claro e ele escurecendo aqui. E agora eu vou pegar o meu verde escuro, fazer uma leve camada. E eu vou trabalhar com ele mais aqui pro final, misturando a cor verde escuro com o outro verde. Pra mim, chegando aqui nesse tom mais escuro. Eu gosto de trabalhar com lápis mais assim, quando eu tô trabalhando quando eu tô pintando a área maior. Mas se você não tem, você vai trabalhar da mesma forma. Com a mão leve, você vai sumindo com essa, pra não ficar, tá vendo? Olha só, essa grade que eu falei. Então, a gente vai trabalhando ela pra dar aquela sumida, pra ela sair do gradiente, de uma grade pra outra, sem marcação. Aí, eu vou vir com o verde mais claro, pra mim trabalhar bem de leve. Pra mim vir do escuro pro claro, sem ter tanta marcação. Isso a gente chama de degradê. Eu tô vindo do escuro, do claro pro escuro. Poderia estar indo do escuro pro claro, da mesma coisa. E aí, agora eu vou uniformizar com o meu amarelo. Eu tô usando o amarelo aqui pra ir unificando o tom. E aí, eu tenho, então, do claro pro escuro. Eu consigo um degradê vindo do amarelo ao verde mais escuro. Se eu quisesse escurecer um pouquinho mais esse verde, lembra da cor primária lá do verde com o amarelo o azul e o amarelo da verde. Então, quando eu pôr mais uma camada aqui do azul, ele vai escurecer o verde, não é isso? Então, onde eu quero um pouquinho mais escuro, olha lá, eu tô trazendo uma camada de azul pra dar aquela escurecer um pouquinho mais. Sempre leve, muito leve o lápis, sem pôr muita força. E aí, olha só, eu escureci um pouco mais o meu verde aqui
E aqui eu posso vir até com um pouquinho mais de verde claro, para sumir muito com esse tom amarelado. Eu quero deixar um tom só mais de verde. Isso. Então, aqui, tirando aqui o que eu passei um pouquinho para fora, meu quadradinho. Então, aqui, olha só. Esse, então, é um degradê de verde escuro pro verde claro, olha só. Então, o segredo são as camadas. Vocês viram como é que eu fiz. Eu comecei com a camada amarela, depois eu vim com a camada mais o verde claro, vim com o verde escuro, depois eu uniformizei com o verde, o amarelo, e por cima eu trabalhei o azulzinho para me escurecer um pouquinho mais. E eu consegui, então, esse degradê aqui de tons de verde. Esse é importante quando a gente vai pintar folhas, a gente usa muito degradê, ok? Flores. Agora vamos trabalhar com degradê de vermelho, laranja. Olha só, vermelho, laranja e vermelho claro, vermelho escuro e laranja. Olha só. Vou pegar um pouquinho desse ocre também, para dar uma... Nós vamos trabalhar com 4 cores aqui. Opa, tinha uma manchinha de verde aqui. Deixa eu tirar ela aqui. Isso que é importante, a gente limpar bem. Qualquer pozinho te atrapalha, estraga a sua pintura. Então, eu fiz primeiro uma camada leve com o ocre. Olha só como é que eu tô pegando no lápis, trabalhando com toda a ponta, que eu tô fazendo uma área grande. E agora eu venho com o laranja. Uma camada leve. Agora eu vou vir com o vermelho. O vermelho mais escuro. Balando o tom com o vermelho claro. Isso. Aqui eu posso vir com preto. Passar um pouquinho aqui pra gente dar aquela escurecidinha nesse vermelho. Vamos com o laranja agora unificar essas cores. Aqui, vou fechar com o ocre aqui.
Então, aqui eu tenho um degradê que eu usei o ocre, o laranja, o vermelho claro e o vermelho escuro. Vocês estão vendo que estou fazendo degradês usando as cores da sua caixa de lápis de cor, 12 cores, ok? Então, vamos fazer agora, trabalhar com um tom terroso. Olha só, marrom, dourado, o marrom e o preto. Sempre com camadas bem claras, bem leve. E aí, agora eu vou fechar. Vou fechar com a última camada. Sempre fechando com o mais claro, que o mais claro ele vai te ajudar a fazer essa mistura e unificar as cores. Isso, olha só. Então, eu consegui fazer aqui um degradê com o lápis. Vou tirar aqui os pozinhos. Deixa eu tirar esse preto aqui que tá atrapalhando. Então, aqui, eu consegui, então, aqui nós fizemos um degradê usando o ocre, o marrom e o preto. Então, aqui eu tenho um tom do claro para o escuro, ok? Então, nós temos aqui, fazendo esses trabalhos, nós estamos usando só os lápis da caixinha de 12 cores. Agora, olha só, vou fazer com azul claro, azul escuro, e nós vamos usar o preto para a última cor. E eu vou usar o branco aqui, que a gente vai usar o branco aqui junto com o azul. Vou fazer aqui, começa então com o azul. Agora, vamos fazer com o azul. Vou começar aqui. Aqui, eu usei apenas um tom. Então, eu coloquei aqui mais claro, aqui mais, e fui trabalhando aquela nuance. E aqui, ó, eu posso fechar. Lembra das camadas que nós fizemos lá nos tons? Isso. Então, aqui eu estou trabalhando a nuance, o degradê monocromático, a mesma cor, sem mistura de cores. Mas, olha só, com o mesmo tom, apenas o mesmo lápis. E aqui eu vou trabalhar com branco para vocês verem como o branco ele mistura legal quando a gente vai trabalhar com degradê. Deixa eu pegar um outro lápis, esse lápis meu não tá legal. Olha só. Quando eu misturo ele,
Olha só. Então, eu tenho aqui o degradê do claro para o escuro, usando apenas esse tom de azul. Apenas uma cor só. Aqui nós vimos a mistura de tons, o degradê saindo de 3 a 4 cores, não é isso que nós fizemos? Isso. E aqui o degradê com um tom só. Vou fazer mais um aqui para vocês verem. Vamos pegar aqui usando ainda as cores, vou pegar esse verde e vou fazer aqui ele, o degradê com esse tom de verde. Para vocês verem também da mesma forma que nós fizemos ali com azul. Aqui eu tenho uma cor uniforme. Agora eu vou começar o degradê passando as outras camadas. E aí eu vou uniformizando. Lembra que eu falei pra vocês que não pode ter degraus. A gente vai pintando, sobrepondo as cores, as camadas, e vai misturando elas pra a gente conseguir ir escurecendo sem deixar degraus. Aqui, ó, eu já tô com uma camada aqui mais clara, que eu passei uma vez, bem clarinha. Aqui eu já vou escurecendo um pouquinho mais. Outras camadas. Eu posso usar também para acabamento, eu posso trabalhando com essas, agora com a linha circular, tá vendo? Com o lápis bem clarinho, eu vou conseguindo unificando ele, eu vou trabalhando com a mão leve e em movimentos circulares. Eu vou unificando, tirando a ideia do degrau. Porque o bom do degradê é você conseguir trabalhar as cores do claro pro escuro sem deixar mancha, sem deixar uma escada, ok? Sem deixar degraus, que a gente chama. Então, aqui eu tenho do claro pro escuro também, usando a mesma... apenas uma cor. Eu vou passar o branco para vocês verem como é que fica quando você unifica ele com o branco e também com o blender. O blender, depois eu vou comprar esse lápis para vocês conhecerem. Ele vai misturar essa cor, só que sem deixar mudar a cor. Aqui no branco, ele muda um pouquinho a cor. Ele dá uma clareadinha de leve na cor. Mas o blender não. O blender, na verdade, é um lápis que só tem a cera, ele não tem cor nenhuma. Olha só, então aqui eu consegui do leve, aqui do claro e indo pro escuro. Então aqui eu tenho usando o mesmo lápis. Escurecer aqui um pouquinho mais. Então, aqui eu fiz, então, o degradê usando o mesmo lápis. Então, aqui para vocês observarem todos. Então, aqui, nós usamos aqui o verde
amarelo, verde claro, verde escuro. Aqui nós fizemos então com o laranja, o ocre, laranja, vermelho claro, vermelho escuro. Aqui nós fizemos o ocre, esse aqui, né? Eu chamo ele de ocre. Esse aqui. E o marrom e o preto. Esse aqui nós fizemos apenas com o azul claro e esse aqui com o verde escuro. Então, nós também conseguimos degradês. Agora, nós vamos... vou fazer um exercício aqui com vocês. Deixa eu ver se dá pra fazer com amarelo, laranja. Eu vou começar aqui do escuro, vou começar aqui com o marrom. E aqui eu vou clareando ele um pouquinho. Isso aqui que eu falo que é um degrau, ó, tá vendo? Você sente, você sai de um tom bem escuro para um outro, você percebe essa mudança aqui, ó. É isso que eu chamo de degrau. Que a gente tem que tentar sumir com ele, a gente tem que tentar trabalhar ele sem... Pra gente conseguir o degradê sem essas escadas. Quando a gente vai misturando as cores. Então, nós fizemos aqui exercícios de degradê com uma cor e nós misturando as cores. Agora que eu tô misturando o verde com o marrom. Isso aqui a gente usa muito esse tipo de pintura quando a gente vai fazer pintando galhos de árvores, essa combinação de cores aqui. Olha só. Lápis apontado é importantíssimo. Se ele tiver... O lápis tá com uma... Ele chegou a arranhar a folha, ó. Tem que estar sempre bem apontado. Então, nós fizemos aqui o exercício com o marrom e o verde, tá vendo? Dando ênfase no marrom e o verde nas pontas. Então, esse degradê, diferentes formas de degradê, vai ajudar vocês a trabalhar com a pintura, quando vocês vão aí brincar com essa pintura. Vou pegar esse aqui, é o lápis Norma. Vou pegar aqui um rosinha. Eu tô com o Norma 26, o Norma 19 e o 22. Vamos trabalhar com ele com azul.
Eu passei 2 camadas. Então, aqui nós temos um rosinha com um roxo. Peguei aqui o Norma laranja, número 10. Tá vendo as misturas de cores? Então, aqui eu tô com o laranja, rosa e o roxo. Agora, eu vou trabalhar aqui com... Peguei aquele roxo antigo. Esse barulho é meu apontador, gente. A gente tem que ter cuidado com o degradê, porque dependendo do lápis, se ele tem muita cera, aí ele começa a deslizar e você não consegue misturar mais as cores, porque ele já está muito saturado. Se o papel também for muito liso, ou o papel tiver muito fino, ele não vai deixar você misturar. E aí, olha só. Então, nós vimos aqui uma mistura de cores. Olha só. Então, vindo com... eu usei aqui o roxo. O rosinha. O rosa e esse laranja. Nós usamos essas 3 cores aqui, então, para trabalhar essa nuance de cor. Então, essas misturas de cores. Então, esse exercício vai ajudar vocês aí, então, para trabalhar esse degradê. Vou fazer aqui mais um amarelinho. Isso. Agora, você tem que ter cuidado quando você vai trabalhar com a cor, por exemplo, o amarelo e azul. Você tem que lembrar que o amarelo com o azul, ele vai dar verde. Então, você tem que deixar aí a sua gama de branco para que ele não misture. Vou fazer um amarelinho aqui, um rosinha. Consegui uma cor meio terra.
trazendo esse tom mais terroso aqui para vocês. Então, a gente fechou aqui, então, o nosso exercício. Deixa eu jogar mais um amarelinho aqui para dar uma misturada. Isso, então, olha só. Nós temos aqui, então, degradê de verde, tom de amarelo verde. Esses degradês nós aprendemos a mistura de cores, ok? Então, esse exercício vocês vão praticar no diário de bordo de vocês. Fazer os quadradinhos e vocês irão aí pensar para usar esses tons. Eu vou fazer aqui um exemplo usando essas gamas de cores aqui que nós aprendemos, ok?
fechando aí, então, nossa aula de degradê. Nós aprendemos, então, aqui os tons e nós aplicamos aqui nessa rosa bem simples que nós pintamos, ok? Então, até a próxima aula, turminha!